Fala aí pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais uma entrevista exclusiva para vocês aqui no Underground Forces. E no programa de hoje o entrevistado é Luke Leminski, ou Luke Lisa, vocalista e compositor, fez parte do Metal Mania, Robertinho de Recife, fez parte também do X-Rated, entre outras bandas. Gostou? É muita memorabilia presente aqui no nosso programa de hoje, muita história do metal nacional, vale a pena você conferir. Gostou do nosso vídeo? Deixa aquele like lá se já foi inscrito no canal e compartilhe os vídeos. Não é inscrito ainda? Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações, compartilhe nossos vídeos para dar aquela fortalecida para o canal e, claro, mande a sua sugestão. Tá aí o nosso e-mail aqui embaixo, aqui, ó, entra em contato, manda a sua sugestão, ideia, pauta, uma crítica se tiver, enfim, use esse espaço que é seu. Desde já, em nome de toda a equipe do Underground Forces, o nosso muito obrigado a vocês. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @Underground Forces. É isso aí, então no programa de hoje é metal nacional mais vivo do que nunca, rolando na veia, cara, nessa entrevista super exclusiva com Luke Leminski, aqui no Underground Forces. Para começar, hein, Luke, fale para nós aí, como é que o rock entrou na sua vida e qual foi a sua primeira banda? Fale mais sobre esse momento da sua vida. O rock iniciou na minha vida em 1983, quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu formei a minha primeira banda, chamada Tilt Geral, mas era uma banda de escola, de colégio, e a gente só tocava nos saraus, basicamente. Eu cantei, eu nunca tinha cantado antes, né? Como eu não tocava nenhum instrumento, eu tinha o cabelo mais ou menos um pouquinho crescido e tal, me colocaram como vocalista, e eu cantei duas músicas do Hendrix, era Fire, Purple Haze, e tinha algumas músicas nossas, assim. O guitarrista era um bom compositor, assim, ele misturava uns riffs do Motorhead com o andamento do Iron Maiden, e assim, a gente ia nessa coisa, assim, tendo essa primeira experiência, né, como integrantes de bandas e sonhando muito. E 1983 foi uma época muito marcante, assim, para mim, para uma geração toda, porque no início daquele ano veio o Van Halen, uns 5 meses depois veio o Kiss no Maracanã, e durante mais ou menos, acho que no segundo semestre, foi no segundo semestre, passou um festival, um vídeo de um festival, porque naquela época a gente saía para assistir vídeos, do US Festival, que foi um festival nos Estados Unidos que aconteceu em maio daquele ano e que apresentou várias bandas daquela época, daquela cena. Era o Van Halen, Judas Priest, Scorpions, Triumph e diversas outras bandas, e foi assim, foi uma das coisas mais motivadoras que eu vi naquela época, assim. Foi um ano assim incrível. Também passou no cinema o Let There Be Rock do AC/DC, né, um filme que já tinha sido gravado em 1980, né, tinha sido lançado em 80, um pouco antes do Bon Scott morrer. Então foi dentro dessa tua pergunta aí, né, como é que era a vida e como é que a gente se relacionava naquela época, assim, com o rock, né? Então, assim, não haviam poucos programas de clipe, de vídeo, então tudo era muito na base da imaginação. Eu acho que a imaginação era muito mais estimulante nesse sentido, né? Então a gente passeava pelas bancas de revista, procurava pelas revistas americanas da Circles. Logo depois veio também a revista Metal, que era uma revista muito, muito consumida na época. Então foi isso. No final de 1984, você fez o teste para vocalista do Metal Mania, que já havia lançado o seu primeiro álbum. Como é que foi o teste para participar dessa grande banda? E como foi essa experiência? O teste para Metal Mania, que era a banda do Robertinho de Recife, que, como todos sabem, é um guitarrista que já tinha uma história assim na música brasileira, já tinha uns 20 anos de carreira naquela época, tinha passado por várias fases, e uma das fases daquele momento era o metal. Ele estava tocando heavy metal, muito similar ao que o Gary Moore fazia, né? O Gary Moore também passou por fases de progressivo, anos 70, e foi aglutinando, né, vários estilos diferentes. Eu vejo um paralelo desse do Robertinho de Recife com o Gary Moore, fazendo hard rock e metal. Então eu era parte do público dele, eu estava sempre em todos os shows, ele tocava no Circo Voador, tocava na danceterias da época, Mamute, eu ia em todos os lugares, então eu estava acompanhando,
eu fiz uma amizade com ele, sempre conversava. O Robertinho sempre foi um cara que sempre conversou com o público, sabe? Depois do show, ele sempre fez questão de conversar, até hoje ele é assim. E com isso, numa determinada fase ali, de meados daquele ano, ele estava terminando de gravar o álbum Metal Mania. E na hora que saiu o álbum, ele começou já a excursionar também, quer dizer, ele já vinha excursionando antes, as músicas amadureceram em público, e ele estava sentindo necessidade de um vocalista, e como ele sabia que eu cantava, ele já tinha recebido a minha banda, Tilt Geral, para assistir o ensaio, para saber se a gente podia tocar um dia, abrir para o show dele e tal. Então ele me chamou para fazer um teste, eu fiz o teste e passei com louvor. Outros vocalistas também fizeram o teste e por algum motivo realmente eu acabei sendo escolhido e ele me chamou para cantar na Metal Mania. Foi assim que eu passei. E quais são as suas lembranças da sua fase no Metal Mania? Minhas lembranças na fase da banda da Metal Mania, né, do Robertinho de Recife, eu entrei realmente para a banda em janeiro de 85, na época do primeiro Rock in Rio. E nosso primeiro show, a minha estreia como integrante novo da banda foi no Circo Voador, 2 noites, uma sexta e um sábado, com o Azul Limão abrindo e Celso Blues Boy também. O Celso Blues Boy também tocou nessa noite. Então foi a minha estreia, né? Foi bem motivador, né? A gente fica muito nervoso, mas foi ótimo. Nós tocamos também. Depois desse show, a gente foi para Porto Alegre, a gente tocou no Araújo Viana, que é um auditório conhecido lá em Porto Alegre, acho que foram 3, 4 mil pessoas, foi muita gente, foi excelente. E depois a gente tocou também, ao longo do ano, foram assim, quase 40 shows em um ano, então assim, para lembrar assim, de todos, mas... Um show importante foi num festival da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, que a gente tocou, que foi transmitido ao vivo na época. Foi um grande festival, que tocaram bandas como 14 Bis, tocou Platina, Pepeu Gomes. Foi um festival um pouco mais, né, pop assim, da época, não era um festival de metal. Acho que nós éramos só Metal Mania e Platina eram as duas bandas mais próximas assim, em termos estilísticos, estéticos, naquela situação toda. Depois a gente tocou também um outro show importante na banda, foi o show do Misto Quente, que era um festival da Globo, também na mesma noite tocaram várias bandas, e já era um festival com bandas mais... Na época a gente tocou até depois do Raul Seixas, tiveram muitas bandas daquela fase, era RPM, Barão Vermelho, né? Foi um grande festival. Um outro festival também muito bom que a gente tocou foi do Estádio de Remo da Lagoa, que era da BB Vídeo. As pessoas que têm aí a minha idade, da minha geração, sabem do que eu estou falando, né? O BB Video Hall era uma produtora assim, enorme, uma empresa muito grande lá que passava clipes na televisão, e eles fizeram um grande festival, foram 2 grandes festivais no Estádio de Remo, que Metal Mania tocou também. E fora isso, a gente tocava muito em São Paulo, no Projeto SP, tocamos no Projeto SP, tocávamos nas danceterias, naquela época era comum, chamavam-se danceterias, e tinha uma danceteria muito grande em Santo André, chamada Adrenalina. Então havia muitos lugares para tocar, muitos lugares realmente. Essas aí são minhas lembranças sobre nossa atuação aí, minha atuação na Metal Mania desde o início, né? Foram 2 anos tocando com a banda. Sem sombra de dúvidas, Metal Mania é um álbum bem à frente de seu tempo. Um álbum que aqui no Brasil chegou a ser incompreendido. Para você, Luke, qual a sua opinião sobre esse álbum? Metal Mania foi um álbum, né, que o Robertinho de Recife lançou em 1984, que foi um projeto de heavy metal, né, era um trio. Eu não gravei esse álbum, eu acompanhei como público, né, em 84, assim, ao longo do ano de 84, o álbum saiu quase no final do ano, na época. Foi por uma gravadora grande, se não me engano era BMG, eu acho que era BMG. Então foi um álbum de metal,
feito por um músico que vinha de uma tradição de guitarras, como Hendrix, de guitarristas como Jimi Hendrix, John McLaughlin, guitarristas de jazz. E ele, em dado momento, foi no show do Van Halen no Brasil, em 83, e foi tomado lá pelo espírito do hard rock, do heavy metal, e sentiu que o Ed Van Halen realmente estava carregando a tocha adiante. Então ele fez esse projeto, do qual eu vinha participar como integrante na banda de excursão, de turnê, na banda de turnê. Então, o que acontecia naquela época é o seguinte: o Stress, por exemplo, que é considerado uma das grandes bandas de metal aí, pioneiras do Brasil, já tinha lançado um álbum independente de heavy metal no Brasil um ano antes. O álbum Metal Mania foi um álbum por gravadora. Tá? O que ocorreu naquela época sobre o álbum ser incompreendido é o fato do Robertinho já ter uma carreira na música brasileira, popular brasileira, e na mesma época ele tinha lançado e colocado uns solos de guitarra numa música chamada É de Chocolate, que era uma música infantil, com a mulher dele cantando, a Emilinha. Emilinha cantava É de Chocolate, muitos devem conhecer essa música. E na mesma época em que ele estava lançando a carreira dele como guitarrista lá do Trovão, saiu essa música de Chocolate e colocaram o nome dele. Então ficou assim uma contradição na época. Então as pessoas achavam que ele estava apenas querendo ganhar dinheiro com metal, que ele estava se aproveitando, e na verdade não era. Ele estava justamente porque gostava, mas houve essa manobra da gravadora na época que causou essa confusão de imagem. Então houve uma confusão de imagem na época, assim, mas também isso não prejudicou, porque o público soube reconhecer a autenticidade do que ele se propunha. Foi isso. Vamos trazer um pouco de memorabilia aí. Você participou dos shows da tour do Quiet Riot aqui no Brasil. Durante essa tour rolou muitos boatos que eles tesouraram vocês aí do Metal Mania. Fala pra nós aí, o que realmente aconteceu nessa tour? A Metal Mania, né? Robertinho de Recife Metal Mania, nossa banda, nós abrimos os shows do Quiet Riot, da turnê do Quiet Riot, no Brasil em maio de 1985. E durante essa turnê, a gente começou em Porto Alegre, tocamos uma noite no Gigantinho, depois 2 noites no Morumbi, em São Paulo, no ginásio, e uma terceira noite no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Então foi uma experiência sensacional, foi uma experiência muito assim, fora da caixa, como dizem. Por quê? Um ano antes, em 1984, um ano antes, eu estava comprando o álbum Mental Health na loja e tal. E um ano depois, eu estava vendo o Kevin DuBrown, o vocalista, e a banda passando o som no Gigantinho, lá tocando I Don't Need No Doctor, do Humble Pie. Então, assim, foi uma situação bem inusitada. E o show de abertura, o nosso primeiro show foi assim, com muita garra e tal. A gente nos atiramos de cabeça, era um público feroz. E a gente já tinha um bom público, assim, o pessoal já recebia a gente muito bem em Porto Alegre. A gente tinha tocado 2 meses antes em Porto Alegre, no ginásio, no Araújo Viana, no auditório Araújo Viana, e tinha sido sensacional, então o público estava de olho. Então a gente foi muito bem recebido. Então o que aconteceu é o seguinte: o Frank Banali, depois, o baterista, depois do show, chegou lá, feito um cowboy e tal, aquelas botas, foi lá no camarim da gente, apertou nossa mão e tal. Ele gostou do show, foi lá cumprimentar a banda e tal. Trocou umas ideias, bebeu umas cervejas e eles foram lá tocar, teve o show. Depois a gente foi para São Paulo. Em São Paulo foi a mesma coisa, foi um super show de abertura, assim, a gente demos todo o sangue, suor, e sem lágrimas, só gargalhada. Foi perfeito. Foi perfeito. As 2 noites pra gente foram perfeitas. Mas em algum momento, num dado momento ali, os roads, o stage manager estava reclamando, teve um momento lá que a gente ultrapassou o tempo. Os caras, too much time. Então, o stage manager é um tipo, né,
pessoal é muito rigoroso, eles são muito rigorosos, normal. Nesse meio tempo, o Kevin do Brown, vocalista, era um cara mais estrela, não dava muito papo, não falava e tal, e a gente começou a perceber que parece que havia uma certa competitividade na situação. E tudo bem, a gente veio tocar no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa, foi um super show, Maracanãzinho cheio, tava um calor assim absurdo, e o show foi sensacional, o show do Quiet Riot também foi sensacional. Então, a única coisa que eu soube exatamente o que aconteceu, eu não testemunhei isso, é que o Robertinho teve algum atrito com o Carlos Cavazo, guitarrista, ou o Carlos Cavazo simplesmente foi grosseiro com ele em alguma situação que eu não acompanhei. E o que se sucedeu depois foi que o Kevin do Brown pegou o álbum Metal Mania, tiraram o álbum e rasparam no muro chapiscado, arranharam o álbum, foi isso. E teve gente, acho que da gravadora, na época lá, que viu isso acontecer e tal. Eu não me importo com isso, não me importei com isso, eu estava muito feliz com o show que a gente fez. Acho uma estupidez, mas é normal, existem certas bandas grandes hostilizarem bandas de abertura. Existem várias histórias, né, sobre isso, né, o Grand Funk abrindo pro Led Zeppelin. Se vocês procurarem, vocês saberão de várias histórias desse tipo. Então foi ótimo, foi uma das melhores experiências da minha vida naquela época, entendeu? Um contato com uma banda gringa, um vocalista bom, assim, sensacional, de alta frequência e drive, e uma presença performática muito alucinada, feito o Kevin do Brown. A banda foi excelente. Então aconteceu isso. Houve essa disputa e essa certa raiva e tal. E os comentários também entre os Rhodes eram que nós éramos uma banda pesada, mas a gente tinha um ritmo meio latino, eles reconheciam alguma latinidade que mesmo a gente às vezes não percebia. Então a gente chamamos a atenção do público, chamamos a atenção da equipe, chamamos a atenção de todo mundo e chamamos a atenção do Quiet Riot também. Foi isso. Vocês chegaram a compor novas músicas para um álbum sucessor de Metal Mania? Sobre um álbum sucessor do Metal Mania, durante esses 2 anos haviam algumas músicas novas e tal, comigo na formação. Havia Como Animal, Feiticeira, Jogo Duro e O Bobo, né? Basicamente esse material que a gente estava tocando. A gente tocava isso ao vivo, tocamos isso em Manaus, tocamos em todos os lugares, né? No Brasil. De modo geral, a gente estava tocando esse material misturado ao material do Metal Mania, do álbum. Mas não havia exatamente um projeto para um álbum novo, não havia perspectiva de gravadora, não havia uma gravadora interessada. E a gente simplesmente tocava as músicas e fomos levando isso ao longo de 2 anos. Chegamos a gravar uma demo caseira, um material assim, a gente gravamos essas músicas e esse material ficou perdido, infelizmente. E era um material muito bom, assim, o som ficou muito bom, as músicas, e eu acho uma pena que realmente a gente tenha perdido. Ninguém da banda ficou com esse material, ninguém. Nem ao menos uma fita cassete, né, de pré-mixada, nada. Foi isso, então. E por qual motivo o Metal Mania resolveu encerrar suas atividades? Então, no início de 87, a Metal Mania encerrou as atividades porque não havia nenhuma perspectiva de gravar, não havia um contrato. Então, assim, o Robertinho era o chefe da banda, então ele tinha lá alguns objetivos com relação à indústria e tal. Eu não tinha muito essa visão. Né? Eu não tinha muito essa visão. Eu era basicamente ainda um iniciante, eu acho. Embora eu tivesse passado por toda aquela experiência, ele tinha uma experiência de mercado, essa visão toda, e eu estava mais mesmo na selvageria de tocar. Então, assim, o que eu posso dizer na época era isso. Faltou aí a perspectiva de um contrato de gravadora, um projeto, um orçamento, nada disso aconteceu.
A banda mudou de formação, o Beto saiu, né, o baixista, e o Beto conferia assim, uma autenticidade à banda desde o início do projeto da Metal Mania. Houve uma alteração de formação, então, e a banda acabou, simplesmente. Entendeu? Depois o que veio, surgiu outra fase na vida do Robertinho, tal, com Yahoo, e era uma banda totalmente diferente da Metal Mania. 1989. Nesse ano é formada a banda Mamutes, uma banda que foi batizada pelo Arnaldo Batista dos Mutantes, cara. Fale pra nós aí mais sobre o Mamutes e sua formação. O Mamutes, chamada, né, a banda que eu fui tocar em 1989, chamava-se Mamutes, e foi batizado, o nome foi sugerido pelo Arnaldo Dias Batista, do Mutantes, né, e Patrulha do Espaço. O Arnaldo era muito amigo do baixista da banda, na época, do baixista do Mamutes, era o Chamba, o Alex, né? Ele tinha tocado na última formação do Stress, até 87, era amigo do André, o André Chamon estava na formação, então era eu no vocal, o André Chamon na bateria, o Chamba no baixo e o Clóvis na guitarra, que era um guitarrista que entrou no início. E a gente fazia um funk rock, assim, pesado, acelerado, uma coisa meio Hendrix, meio Red Hot Chili Peppers, meio Living Colour. Era uma banda bem legal, assim. E a gente tocou em Juiz de Fora, tocamos num show, assim, produzidaço, Juiz de Fora, tocamos em alguns lugares no Rio de Janeiro. Mas a banda não foi muito longe, Gravamos uma demo com uma música, com uma letra feita pelo Arnaldo. O Arnaldo compôs lá, ele fez uma letra e a gente compôs uma música que tinha uma levada meio Rolling Stones, mas infelizmente essa demo se perdeu. Eu tenho muito material que eu gravei assim, ao longo dos anos e que depois foi perdido, de vários e vários projetos, infelizmente. Tudo da era da fita cassete. Então, o Mamutes era isso, né? Foi uma experiência muito legal por ter conhecido o Arnaldo Dias Batista, né? E a gente tocava umas músicas da Patrulha do Espaço também, Sexy Sua, o Patrulha do Espaço na fase em que o Arnaldo ainda fazia parte da banda, né? Patrulha é uma banda até com formações diferentes e com uma carreira grande, assim, né? Até a Patrulha do Espaço abriu até para o Van Halen em São Paulo. Então essa é a história do Mamutes, uma história curta, mas curiosa. 1989 é formado o X-Rated, uma banda que tinha um super line-up com ótimos músicos da cena nacional. Fale para nós aí, como é que foi o início das atividades do X-Rated? Em 1989 eu me juntei ao Marcos, guitarrista que era do Azul Limão, o André Chamon, que foi baterista do Stress e tinha tocado comigo também no Mamutes, e o Bruno Schubner no baixo. E a gente formou o X-Rated, que era uma banda de hard rock e que já surgiu com o status de super banda, né, pelas nossas histórias pregressas ao longo da década de 80, como precursores do heavy metal. E a gente tinha a proposta de fazer um hard rock, cantado em inglês. Tocamos pela primeira vez no mês de novembro, foi já quase no final de 89, passamos uns 3 meses ali trabalhando o repertório, fizemos muitas músicas, material para um álbum e meio, gravamos uma demo em janeiro de 1990. Janeiro de 1990 a gente gravou uma demo com Striptease Boogie, Realize It e Blue Heart. Então assim começou essa história do X-Rated. Nessa mesma época que o X-Rated apareceu na cena, era o ano que despontavam bandas de outros estilos na cena nacional. E o X-Rated vem justamente na contramão da cena nacional, mostrando um ótimo hard rock setentista com letras inflamadas do punk rock. Para você, qual a sua opinião sobre isso? Em 1989, quando eu formei o X-Rated, a ideia era a seguinte, era de fazer um som diferente do que estava acontecendo na cena na época, entendeu? Que era pontuada por bandas de thrash metal. Eu gostava muito da onda, mas não queria fazer um som assim, né? Porque a maioria das bandas, eu gostava da onda toda, eu gostava da Dorsal Atlântica, que já era uma banda
precursora também, eu gostava do Explicit Hate, do Taurus, Extermínio, Sepultura, eram ótimas bandas, mas eu queria fazer um som diferente. Então a minha ideia era fazer um hard rock dos anos 70, com a tradição setentista do Nazaré, Thin Lizzy, UFO, Aerosmith, mas que tivesse mais o punch daquela minha geração. Então a gente misturava os Sex Pistols, Ramones, algumas bandas de punk rock, para o som ficar mais direto, e surgiu na época o Electric do The Cult, que já estava fazendo um som mais pesado, mais hard rock. O Guns N' Roses tinha lançado o Appetite for Destruction, que era um dos maiores álbuns aí de todos os tempos. Guns N' Roses era uma banda muito legal, que também me influenciou muito para fazer esse tipo de som. E o Zodiac Mind Warp and the Love Reaction, que é uma banda que me influenciou muito liricamente, entendeu? Pelo estilo onírico e descritivo do vocalista. Era uma forma muito legal e interessante de escrever. Era um modo meio psicodélico e tal. Era um texto muito bom, quase desconexo e ao mesmo tempo coeso. Então é uma banda que me influenciou muito a escrever minhas letras. Zodiac Mind Warp, uma banda inglesa, e que havia excursionado com o Guns N' Roses também na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente formou o X-Rated com esse objetivo de ser uma banda diferente. Assim, de um modo geral, a gente tocava com os nossos amigos de thrashers e ficamos pontuando ali a cena, né, em 1989, 90. Em 1990, no Circo Voador, a gente abriu para o Sepultura. O Sepultura estava voltando da turnê europeia e a gente abriu. Nosso som não era tão pesado. Então, assim, o que acontecia com o X-Rated, que naquela fase a gente era leve demais para o pessoal de thrash metal e era pesado demais para quem gostava de hard rock com teclados, tipo Bon Jovi, Europe, essas coisas, e que não era muito a nossa onda. Para esse tipo de som, o som da gente era um pouco mais sujo, né? Um pouco mais sujo. Mas assim, e a gente começou a atrair a atenção do público, as pessoas começaram a gostar das músicas. A ideia era compor um material com refrões que fossem catchy, né? Refrões que tivessem gancho. As músicas tinham que ter aquele punch mesmo, rock and roll básico. Rock and roll básico, a gente tocava nos covers do Aerosmith, Ted Nugent, Sex Pistols. A gente tocava umas coisas. Chegamos a tocar até música do Terence Trent D'Arby, só que uma versão mais hard. Tocávamos uma música do Prince, e tudo com mais peso. Essa era a proposta do X-Rated em 89 e 90. Era um som totalmente diferente do que algumas bandas estavam produzindo no Rio de Janeiro naquela época. E chamamos a atenção com isso, com essa proposta. Finalmente, em 1990, saiu o maravilhoso álbum Shake Like a Bad Machine. Fale mais sobre esse álbum e sua repercussão. O álbum Shaking Like a Bad Machine do X-Rated foi a estreia da banda em vinil em setembro de 1990. Foi a minha estreia também numa gravação, a minha e do baixista Bruno Schubnel. E esse álbum foi muito bem recebido pela crítica, muito bem recebido pelo público. Nós fizemos mais shows por conta desse álbum. Foram 1000 cópias, né, distribuídas aí pelas lojas. E poucas pessoas assim conseguiam ver similaridades do nosso som com relação a outras bandas, à exceção do The Fala e do Rosa Tatuada, que eram bandas daquela mesma época, aquela mesma fase, que estavam começando também a fazer um hard rock mais básico. E a banda foi muito bem recebida, da mesma maneira como a nossa demotape. A demotape, quando a gente lançou também, a gente fez uma pequena distribuição e isso gerou uma expectativa que explodiu com o álbum. Já em 1991, vocês participaram do Escalada do Rock, que selecionava bandas para participar do Rock in Rio 2, e vocês ficaram de fora do festival por apenas meio ponto. Isso gerou uma controvérsia muito grande. Fala para nós aí, o que realmente aconteceu? No final de 1990, a gente estava trabalhando o álbum Shake Like a Bad Machine, tocando por aí, e surgiu um festival para escolher bandas, 3 bandas para tocar no Rock in Rio. O nome do festival era Escalada do Rock, no Circo Voador.
Nós nos inscrevemos e passamos na eliminatória, nessa primeira eliminatória, e tocamos 4 músicas, era um show curto, tocamos e todo mundo tinha certeza de que a gente iria ganhar esse concurso e passaria junto com mais 2 bandas, sendo que o Serguei também participou, né, a lenda viva do rock, participou, mas ele já era hors concours e ele já realmente ia ser escolhido. Então haveriam ainda 3 bandas, 2 bandas na verdade, 2 bandas. Então a gente perdeu, quem ganhou foi o Vide Sangue Azul, que também foi merecido, e Laura Finocchiaro. Nós perdemos por meio ponto, porque um crítico chegou atrasado e faltou esse meio ponto. Então foi uma história assim, foi triste. Mas o lado bom disso tudo é que a gente ganhou um contrato com a Polygram, porque um dos jurados era o Maírton Bahia, que era o diretor artístico da gravadora, da Polygram, e ele queria um contrato com a banda independente do resultado. Então a missão foi cumprida, a gente conseguiu assim, extrair o melhor possível daquela situação que nos foi dada. Animal House é o segundo álbum do X-Rated, saiu no ano de 1991 pela gravadora Polygram. Fale mais sobre a concepção desse álbum e a sua gravação. 1991 foi o ano que o X-Rated assinou com a Polygram e lançou o álbum Animal House. Esse álbum levou 5 meses para ser gravado, porque a gente não tinha um material totalmente pronto. Nós fomos pescados, né, pela gravadora, pelo Maírton Bahia, que era o diretor artístico, e inicialmente a ideia era que fosse relançado, o Shaking Like a Bad Machine seria regravado e relançado pela Polygram, mas a gente aceitou o desafio que o próprio Maírton colocou para a banda, para justamente a gente produzir um material novo. Então a gente basicamente criou esse álbum quase todo no estúdio. A gente tinha 3 músicas ou 4 que a gente já vinha tocando ao vivo, mas foram, né, trabalhadas dentro do estúdio. Então eu considero um álbum assim até frio, embora tenha tido ótimos recursos de gravação, equipamento. Eu acho que foi um álbum muito cerebral, porque as letras foram criadas no estúdio, as soluções surgiam na hora, no improviso. Foi um desafio e a gente conseguiu cumprir bem esse álbum. Então quando o álbum foi lançado, um pouco antes do álbum ser lançado, o Faith No More, a banda Faith No More, estava fazendo muito sucesso no Brasil. Eles já tinham tocado no Rock in Rio de 91, estouraram aqui, as músicas tocavam em rádio, e eles estavam a caminho de uma nova turnê brasileira, de uma turnê só com eles. E eram da Polygram, e a gente teve essa ideia de abrir o show do Faith No More. Através de contatos a gente conseguiu, e fizemos a abertura do show do Faith No More no Maracanãzinho, em setembro. Em setembro, durante a abertura, foi gravado um videoclipe, um clipe da música Across the Rush. Esse clipe está disponível aí no YouTube. Todo o material da banda está disponível no YouTube. A gente tem muita coisa ao vivo, tem 3 clipes. E a entrada na gravadora colocou a gente no que chamam de mainstream. E o mainstream brasileiro, na época, se resumia a programas de playback, né, como Angélica. Então a gravadora colocava a gente nesses programas e era legal ter um contato assim com um cenário totalmente diferente, embora a gente achava que não era muito a nossa onda. E depois o material começou a ser distribuído para a MTV também, e aos poucos a banda foi galgando um outro patamar com esse álbum. O contrato de vocês com a gravadora Polygram seria para o lançamento de 3 álbuns. O que aconteceu que vocês não lançaram os demais álbuns pela gravadora? O contrato do X-Rated com a Polygram previam 3 álbuns. O primeiro contrato, o primeiro álbum, né, o Animal House, foi lançado, foi muito mal distribuído e foi um fracasso de vendas. Não vendeu nada, embora a banda tenha ficado mais conhecida. Muitas pessoas procuravam o álbum, ele saiu em vinil, CD e fita cassete. Mas muita gente procurava nas lojas e não conseguia encontrar. A distribuição era muito deficiente no sentido de tentar vender a banda, que estava, né, com um público crescente. Eles queriam as mesmas condições de uma banda como Scorpions ou o próprio Faith No More. Então os lojistas não compravam esse barulho. Então era muito mais fácil eles distribuírem também para as lojas alternativas, as lojas ligadas à cena de metal, à cena de rock alternativo em geral, mas não havia essa visão de espaço a ser ocupado.
Então o álbum não vendeu. Então para Polygram isso foi um sinônimo de baixas vendagens, o que foi verdade. Então nós perdemos o contrato, perdemos a renovação desse contrato, uma vez também que a presidência na época e a direção mudava constantemente. O próprio Ayrton Bahia continuava, mas ele já não podia fazer mais nada pela banda, pelo baixo índice de vendagens que aconteceu com a banda. Foi exatamente isso. Então nós voltamos para o espaço independente, saímos de lá e fomos buscar lançar um terceiro álbum, gravar um material novo, mas que fosse independente. Já em 1994 é lançado o terceiro álbum do X-Rated, Daddy Safe Sex Disorder, pela Polvo Discos. Fale mais sobre esse álbum e a sua repercussão na cena. Em 1994, o X-Rated lançou o álbum Their Safe Sex Disorder, um CD, apenas em CD, pela Polvo Discos. Esse álbum foi muito bem gravado, é um álbum que eu gosto também, eu gosto dele tanto quanto o Shaking Like a Bad Machine, que são álbuns mais espontâneos. No entanto, eu saí da banda, eu e o Bruno saímos da banda, logo no início do lançamento desse álbum, porque a gente estava se sentindo desgastado, com a cena, e eu queria fazer um trabalho diferente. Eu e o Bruno, a gente saiu e foi tocar numa banda chamada Fix, que era uma banda também de metal, um metal mais contemporâneo, e havia toda uma... Enfim, a gente colocamos todas as experiências que a gente havia tido antes nesta banda, gravamos uma demo, abrimos o show do Viper, mas a banda também não foi muito para frente, porque a gente não conseguiu dar prosseguimento, lançar o CD, mas foi uma experiência muito boa. Agora, com relação ao Their Safe Sex Disorder, eu acho que é um ótimo álbum. Foi muito pouco aproveitado, justamente pelo momento de crise que a gente estava passando, e tem músicas excelentes. Mas aconteceu justamente esse momento de uma encruzilhada, né? Foi uma encruzilhada, e isso inviabilizou o álbum, né? Inviabilizou a divulgação do álbum. No entanto, foi feito até o lançamento do álbum. Ele recebeu algumas resenhas positivas, outras nem tanto. Foi um momento muito crítico para a banda. Já em 2013, Shake Like a Bad Machine é relançado no formato em CD, contendo alguns bônus e a parte gráfica totalmente reestruturada. O que esse relançamento representa para o X-Rated? Em 2013, o selo Urubu Records, um selo carioca, fez a proposta de relançar o Shake Like a Bad Machine em CD. Então era um fato inédito, porque esse era um álbum, né? Um álbum em vinil, e foi relançado em CD em 2013, que eu achei uma proposta excelente. Ó. Aqui está até plastificado, eu vou abrir para mostrar aqui a edição muito bem feita, uma edição muito bem produzida, com encarte, um encarte muito bom, material impresso aqui no CD. Então, de muito boa qualidade, um CD de muito boa qualidade, foi remasterizado, com fotos, as letras. Aqui a gente tem todo um apanhado aqui geral da banda na época, como éramos. Então, é um material muito bem produzido, do qual eu tenho bastante orgulho, gosto muito desse relançamento pela Urubu Records, lá do Rio de Janeiro. É um álbum que vale a pena ter, um CD que vale a pena ter, que veio do vinil ao caos digital, Shaking Like a Bad Machine. O X-Rated retornou com a formação clássica em 2012. O que levou vocês a voltarem? Em 2012, o X-Rated voltou num show lá no Rio de Janeiro, com a formação original, por ocasião do aniversário do André, chamou na bateria, e a gente começou a tocar, eventualmente. Cada aniversário a gente reunia, cada aniversário de um integrante a gente se reunia e tocava. A gente inventou essa motivação. Mas a gente não estava com material gravado, né? O material já estava antigo. Isso foi em 2012. Em 2013 houve o relançamento do Shake Like a Bad Machine em CD e a gente saiu tocando mais. Tocamos em São Paulo com Metamorfose também e o Static Magic.
tocamos em alguns lugares. Foi um bom momento, assim, em outra era, né? Outra época, totalmente diferente. Com essa fase agora de internet, muitas pessoas que não conheciam a banda, né, nos palcos foram atrás, puderam ter oportunidade de ver a gente tocando. Então toda vez que a gente toca, geralmente a gente tem os fãs, as pessoas que vêm lá com o álbum para autografar, tirar foto, o álbum em vinil, tanto quanto em CD, e é muito bom, eu gosto muito, é uma banda que eu gosto muito e sempre que possível a gente vai estar sempre tocando e quem sabe até entrar com um projeto novo. E a banda está nas plataformas digitais, estamos no Spotify e no YouTube Music. Temos aí os três álbuns, né, que estão nas plataformas, é só procurar. Os fãs podem esperar algo de novo do X-Rated? Os fãs podem esperar alguma novidade aí do X-Rated aí daqui para frente, levando em conta esse momento agora do distanciamento social, né? Tá muito difícil das bandas se reunirem. Nós não trabalhamos assim muito as lives. Eu acho que o X-Rated é uma banda realmente ao vivo, uma live band, e até 2 anos atrás a gente estava começando a trabalhar um single, a gente tem uma música que está guardada. Então, assim, a partir do momento que todo mundo tiver vacinado, todo mundo tiver protegido e o mundo realmente voltar a ser o que era, talvez, acredito muito que voltará a ser como era, então vocês podem esperar novidades para o futuro. Luke, fala aí pra nós, como é que foi a sua experiência no Festival Super Peso Brasil, em São Paulo, no ano de 2013? Em 2013, aconteceu o Festival Super Peso Brasil, em São Paulo, no Carioca Clube, com as principais bandas de metal da primeira geração. Stress, Salário Mínimo, Centúrias, Taurus e Metamorfose. Eu participei com uma música, com o Metamorfose, cantando Metal Mania. Foram mais de 1000 pessoas cantando o refrão, foi sensacional. E eles lançaram esse DVD aqui, com todo o histórico do acontecimento. Foi um dos grandes acontecimentos daquele ano e foi ótimo. Eu cantei Metal Mania com o público todo cantando o refrão. E eu voltei lá para o Rio depois, falando para o Robertinho, né, do Robertinho de Recife, falei, olha, todo mundo está querendo a volta da Metal Mania. Aí levou um tempo, ele voltou com a banda, né? Voltamos, eu entrei e voltei em 2016 e a gente fez uma pequena tour. Depois eu gravei também um tributo ao Zé Ramalho, uma versão metal de uma música chamada A Terceira Lâmina. Então, mas o ensejo é para falar do Super Peso Brasil, que é um DVD que vale a pena. Bom, Luke Lisa, eu queria lhe agradecer por ceder uma parte do seu tempo aí respondendo a nossa entrevista e deixa sua mensagem final aí aos seus fãs, seguidores do seu trabalho, fãs do X-Rated, do Metal Mania e também, claro, aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Então, eu deixo aqui minha mensagem final aos seguidores do Underground Forces. Acreditem no underground, onde está a realidade. A música de verdade está no underground. Agradeço ao Leonardo pela oportunidade de dar essa entrevista, falar sobre a minha carreira, todas as minhas atividades, meus projetos. E eu estou com um trabalho novo chamado Elétrico Vesúvio, uma banda de stoner rock. A gente está em todas as plataformas digitais, estamos no Spotify, Deezer, YouTube Music. Estamos em todas, basta procurar. Lançamos 3 singles. E para os fãs do X-Rated, aguardem novidades aí a partir do momento em que todo mundo estiver vacinado. E assim que for possível, nos encontraremos ao vivo. Muito obrigado, Underground Forces. Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com o Luke Leminski, o Luke Lisa, que fez parte do Metal Mania, Robertinho do Recife, parte do X-Rated, entre outras bandas, contando um pouco da sua trajetória na cena nacional, revivendo a memória bilha do metal nacional para vocês aqui no Underground Forces. Curtiu? Se já é inscrito no canal, deixa aquele like lá pra gente, compartilha os vídeos para dar aquela força aqui pro canal crescer cada vez mais. Não é inscrito ainda? Entra na nossa página, se inscreve, ative as notificações, deixa aquele like maroto lá para dar aquela fortalecida pra gente. E claro, compartilhe os nossos vídeos. Desde já, em nome de toda a equipe aqui do canal, o meu muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. Quer entrar em contato com a gente, uma sugestão, uma crítica, uma ideia para a pauta?
O nosso e-mail está aqui embaixo, aqui, ó. É só entrar em contato com a gente. Desde já, valeu a todo mundo que tem inscrito, procurado aqui o canal, nossas redes sociais. De coração, muito obrigado. É isso aí. Semana que vem, mais um vídeo aqui no Underground Forces. Fiquem em casa, se cuidem. Álcool e máscara, por favor, vamos se cuidar aí. Álcool em gel, hein, galera? Não vamos abusar do outro, não. Se cuida aí, vamos fazer a nossa parte. Falou? Até semana que vem, então, com mais um vídeo exclusivo aqui no Underground Forces. Até lá e stay heavy.